Momento do Discipulado. Israel levou 38 anos no deserto aprendendo a obedecer e 2 anos aprendendo a guerra. E aprendeu bem a guerra, 2 anos foram suficientes. Jesus levou 30 anos aprendendo a obedecer. É assim que a Bíblia nos diz lá em Hebreus. Jesus precisou aprender a obedecer. Como homem, ele era homem aqui na terra, mas em 3 anos, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele exerceu todo o seu ministério e no final pôde dizer: está consumado. E Israel, quando passou 38 anos no deserto, vamos separar o primeiro ano, que esteve envolvido com a guerra contra o Egito, e mais o último ano, a guerra contra os povos da Transjordânia, e, enfim, relacionados com Moabe e Amon, contra os quais ele não lutou, mas depois os amorreus, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã. Esses povos já tinham vencido os refaíns gigantes. Só em Bazã sobrou um refaim, um gigante, que era o rei. Mas esses povos ensinaram Israel a lutar. Mas a luta de Israel não foi um exemplo de estratégia militar, como foi de Alexandre o Grande, da Macedônia, que conquistou o mundo todo aos 32 anos de idade. Ele não tinha exércitos muito grandes, mas ele tinha estratégias muito especiais para a guerra, com as quais ele sempre vencia. E a história diz que ele chorou quando venceu o último inimigo. A vida perderia a graça para ele, porque ele não teria mais ninguém contra quem lutar aqui na terra. E, de fato, aos 33 anos, logo depois, ele morreu. Mas ele era um exímio guerreiro aqui na terra, como Davi, que também nunca perdeu uma batalha. Mas o Alexandre foi pela estratégia, Israel foi pela obediência. As vitórias eram sempre milagres de Deus. E Davi, que se preparava para a guerra, era tido como um grande guerreiro, um excelente general, mas ele atribuía tudo a Deus, que no fundo era quem fazia os milagres para Davi se sair sempre vencedor. Mas eu quero focalizar, com base no capítulo 2 de Deuteronômio, o que Deus falou através de Moisés para o seu povo. Deus disse algumas coisas interessantes. Lembrou a história: nós saímos do Egito, passamos assim, saímos aí flanqueando Edom, e ali naquele lugar muito seco, e fomos provados e muitos morreram. E também, durante esses 38 anos, toda aquela geração dos homens de guerra que saiu do Egito tinha que morrer, e eles foram consumidos, e nesse tempo Deus fez nascer uma nova geração que ia aprendendo a obedecer. E interessante isso, a geração que saiu do Egito viu milagres pela graça de Deus, tanto as pragas no Egito, depois os egípcios se afundando no Mar Vermelho, Israel passando a seco o Mar Vermelho, depois no Sinai. Esse ano, primeiro ano, foi diferente. No segundo ano, Deus disse: agora vocês construam o tabernáculo e vamos ensinar as pessoas a dependerem de Deus. E, no entanto, o povo foi rebelde e o Senhor disse: vamos então provar vocês. Deu uma oportunidade logo no início para eles irem à guerra, e eles não obedeceram. E Deus quer nos ensinar o seguinte: não adianta ir para a guerra com soldado desobediente.
soldado rebelde, contra quem o inimigo vai vencer fácil. Nossos soldados, se não forem obedientes, não adianta a gente ir para a guerra com eles. É fracasso na certa. Isso vale para a guerra espiritual nas igrejas. Nós irmos para a guerra com crentes de qualquer jeito, crentes despreparados, sem compromisso, crentes sem compromisso com Deus. A gente nunca sabe quando eles vêm, quando vai poder contar com eles, como a gente vai para uma guerra. Vai fazer alguma campanha de evangelização, a gente vai fazer uma campanha de visitação, a gente vai fazer uma campanha de oração, a gente nunca sabe com quem vai poder contar, como nós vamos para a guerra dessa maneira. Então Deus dá a receita aqui. Gastou 38 anos no deserto, até que toda aquela geração que saiu do Egito morresse e uma nova geração nascesse e fosse treinada a obedecer. Não treinada em guerra, treinada a obedecer. Depois, para aprender a guerra com uma geração obediente, era fácil. Em um ano, eles aprenderam, foram treinados, testados, venceram e aprenderam a guerrear, porque já estavam treinados a obedecer. Eu vou trazer para nós, tanto no ambiente da família quanto da igreja, esses conceitos. O grande trabalho dos pais ao criar filhos é nos primeiros 5 anos, ensinar os filhos a obedecer. Os pais que não ensinam os filhos a obedecer até os 5 anos vão ter um grande trabalho depois e não vão conseguir condicionar os filhos, eles não vão conseguir educar os filhos. Eles podem instruir os filhos, mandar para a escola fazer cursos, os filhos ficarem na internet, na televisão aprendendo, vão aprender, encher a cabeça, não necessariamente de coisas úteis, mas vão encher a cabeça, os filhos, e vão ser lá na frente, quando adultos, o que cada um resolver. Nenhum pai desse jeito vai poder prever, quando o filho é criança, bebê ainda, como ele será como adulto. Mas quem ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6, o sábio Salomão nos ensinou. Primeiros 5 anos de vida, ensinando o filho a obedecer. Não tem que ensinar a ler cedo demais, não tem que ensinar a saber coisas importantes, nada disso. Não tem que saber matemática, português, nem ciências, não tem que aprender nada disso, tem que aprender a obedecer. E essa é a grande luta dos pais, porque eles abandonam os filhos, deixam os filhos com babás, avós e empregadas e outras pessoas, e eles vão trabalhar, porque afinal de contas precisam trabalhar para sustentar a casa, inclusive os filhos. E assim os pais perdem os primeiros 5 anos de vida da criança e depois vira uma criança rebelde, cheia de transtornos aí, TDAH e TOD, não sei o que lá, cheia de transtorno. Assim, a psicologia é farta em inventar esses transtornos. Para nós, isso aí não tem sentido, a não ser uma coisa muito importante: ensinar a criança a obedecer. Quando adulta, ela vai aprender tudo que tem que aprender e vai se exercitar, se dedicar naquilo que aprender. Os pais que não ensinam as crianças a obedecer quando são pequenas, depois a criança começa a fazer um curso, para no meio, desiste, ela não quer. O eu dela não deseja aquilo. Manda para a escola, ela fica reprovada na escola, porque o eu da criança não quer estudar. Manda fazer isso, a criança não faz, porque o eu dela não quer. Os pais perderam a batalha da educação de uma criança assim, nos primeiros 5 anos de vida. No ambiente de igreja, Jesus fez discípulos. Começou do princípio, pegou pessoas despreparadas e exigiu algo
duríssimo que eles deixassem tudo para seguir a Jesus. E Jesus só tratou, só lidou, só ensinou aqueles que tinham deixado tudo para segui-lo. Não dá para discipular quem não quer ser discipulado. Não dá para discipular quem concorda pela metade. A pessoa não quer acreditar no líder, não quer seguir o líder, ela quer fazer as coisas do jeito dela. Como vai discipular uma pessoa desse jeito? No início, a gente tem que ser extremamente rigoroso em fazer o que Jesus fez. Exigir que a pessoa se dedique para poder ser discipulada. Caso contrário, não vai ser discipulada. Mas na igreja, então, todo mundo é crente de qualquer jeito, rebelde. Bem, ainda que a maioria seja, Deus, preste atenção no paralelo que eu quero fazer. Deus quer que uma nova geração nasça pelo discipulado na igreja. Tem que ensinar a obedecer desde cedo. A criança vai contrastar, o novo convertido, o novo discípulo, ele vai ver um monte de crentes velhos que vivem de qualquer jeito, mas nós vamos ensinar o que Jesus mandou. Você quer ser um discípulo, a pessoa vai ser discipulada. Então nós vamos ver nascer numa igreja normal, contaminada, uma igreja velha, tradicional, seja lá o que for a igreja, nós vamos ver nascer ali uma nova geração que quer ser discipulada, está sendo discipulada e vai ser preparada para a guerra. Aquela outra geração vai se perder, vão para outras igrejas, vão ser crentes de qualquer jeito, vão continuar do jeito que eles querem ser. Mas uma nova geração será discipulada a obedecer e botar as coisas de Deus em primeiro lugar. E assim nós vamos poder fazer como Israel, ter em algum momento uma geração nova, ainda que sejam poucas pessoas, mas vamos ter uma geração nova disposta a obedecer a Deus e fazer tudo que Deus quer e será vitoriosa. Este é o caminho. Não adianta criticar a igreja e ficar brigando, dividindo, discutindo com o crente velho. Isso não vai resolver nada. Faça discípulos dos novos que querem ser discipulados. E aí Deus vai fazer gerar uma nova geração vencedora, obediente primeiro, depois vencedora nas guerras espirituais.